programa de hoje a gente vai falar sobre alimentos que engordam. Isso mesmo. Na minha prática clínica aí, eu observei que muitas pessoas têm esses alimentos na alimentação e elas nem imaginam que eles engordam mais do que elas imaginam. Então tome cuidado e anota tudo que a Nutri vai falar aqui para você. Se você é novo aqui no nosso programa, meu nome é Viviane Benini, eu sou nutricionista. Sou pós-graduada em Nutrição Funcional e Nutrição Esportiva, são mais de 10 anos atendendo consultório e nos últimos 5 anos eu tenho impactado aí pessoas do Brasil e de fora do Brasil através de grupos de emagrecimento online. Então, portanto, são muitos anos trabalhando com emagrecimento e esses alimentos que eu vou comentar hoje aqui com vocês são aqueles alimentos que está prejudicando o seu emagrecimento e você nem imagina. Tá preparado? Então vamos lá. O alimento número 1, adoçante. Vivi, como assim? Adoçante não tem calorias e você tá me falando que ele engorda mais do que eu imagino? Sim, eu vou explicar resumidamente aqui qual que é o mecanismo que o adoçante faz você engordar e não emagrecer. E eu espero que você entenda. De qualquer forma, sempre que você tiver dúvidas, você pode me acompanhar nas outras redes sociais. Eu tenho o Instagram, o YouTube, manda lá a sua dúvida para mim, tá? Mas olha só, o adoçante, ele não tem calorias, certo? Nisso a gente concorda. No entanto, ele é doce, né? Então, tudo que tem adoçante fica doce, torna-se doce. E o nosso organismo, ele é orquestrado por hormônios, exatamente. São os hormônios que vão definir se você vai emagrecer ou se você vai engordar, se você vai ganhar massa muscular, se você vai engravidar, se você vai envelhecer mais rapidamente ou não. Então são os hormônios que orquestram o nosso organismo. E existe um hormônio chamado de insulina, Esse hormônio, ele é o ponto-chave do emagrecimento. E esse hormônio, quando ele está ativado de forma contínua, vamos dizer assim, se ele é muito estimulado, ele inibe o emagrecimento. Ele estimula o seu corpo a estocar gordura e ele inibe a queima de gordura. E esse hormônio, ele é acionado na presença de doce, açúcares. Olha só, então, portanto, quando você está consumindo algo doce, o teu organismo, a tua cabeça, né, detecta, opa, tá vindo doce aí. E mesmo que esse doce, essas calorias não cheguem, ele vai acionar essa orquestra e vai estimular a liberação desse hormônio. E um outro problema muito grande se você consome o adoçante é que o adoçante, quanto mais você consome, menos você tem percepção do doce. E pelo que eu observo na prática clínica é que as pessoas vão aumentando cada vez mais a quantidade de adoçante porque existe esse mecanismo que a gente vai perdendo a percepção. Então é muito comum algumas pessoas, por exemplo, tomar um cafezinho e vai colocar adoçante ali, ela esguicha ali o adoçante, né? Então cada vez ela está consumindo mais dessa substância e cada vez ela está estimulando ainda mais o hormônio insulina. Muito bem, não acabou não, vamos para o segundo? Então cuidado também com alimentos industrializados contendo glutamato monossódico. Como assim, Vivi? Isso é alimento? Não, glutamato não é alimento. Ele é um ingrediente, uma substância que a indústria coloca no alimento para deixar o alimento mais gostoso, mais saboroso e mais viciante. Isso mesmo, ele é colocado no alimento com o propósito, inclusive, de te viciar. E a maioria dos alimentos salgados contém esse aditivo químico. E ele vai estar ali, ó, no rótulo, nos ingredientes. Então fuja de tudo que tenha glutamato monossódico. Por exemplo, o que acontece com o glutamato? O glutamato é uma substância que ele vai alterar toda ali as bactérias do seu intestino. E se você já me acompanha nas outras redes sociais, você sabe que cuidar do intestino é importante para o teu emagrecimento. Então é importante a gente ter ali um aumento de bactérias boas no intestino e uma diminuição das bactérias ruins. E o glutamato vai justamente causar esse desequilíbrio. Ele vai estimular o aumento das bactérias ruins e diminuir as bactérias boas. E, portanto, quanto mais você consome alimentos contendo essa substância, maior vai ser a sua dificuldade em emagrecer, mesmo ele não contendo
calorias, ok? Vou dar um exemplo. Recentemente, agora essa semana, eu sou uma pessoa que eu adoro pimenta. Gosto muito de pimenta. E eu comprei uma pimentinha que, gente, é muito boa, é muito gostosa. E eu comecei, inclusive, a sentir dores abdominais, assim, de um dia para o outro. E a única coisa que eu tinha mudado era a pimentinha. Quando eu fui olhar no rótulo, tava lá o glutamato monossódico. Então, por ele fazer essa alteração mesmo em trato gastrointestinal, algumas pessoas são mais sensíveis. Eu sou super sensível. Então, vai por mim. Tenta evitar esses alimentos, não precisa tirar totalmente aí, mas procura diminuir e tenha o hábito de ler o rótulo ali, a parte de ingredientes. Vamos para o terceiro alimento, café. Vivi, como assim? Café engorda? Não é bem assim. A gente sabe que café contém uma substância cafeína que é termogênico e ajuda a emagrecer. O problema é o horário que você toma esse café. Isso mesmo. À noite, a gente tem uma alteração hormonal ali para o aumento de alguns hormônios que vão, né, fazer com que você durma melhor, fazer com que você relaxe, né? E dormir bem é importante para o emagrecimento, né? Então, a pessoa que toma o café no período noturno, ela simplesmente vai inibir esses hormônios do relaxamento, esses hormônios do sono e, consequentemente, a pessoa vai ter um aumento de um hormônio que ajuda a engordar, que é o cortisol. Então, o café, nesse caso, é só tomar o cuidado do horário que você está consumindo ele, tá? O período ideal para você tomar café é até, no máximo, 2 horas da tarde, tá? Tem pessoas que têm sensibilidade, vai ser até meio-dia, mas para a maioria das pessoas, até no máximo 2 horas da tarde. Quarto alimento. Muitas pessoas, quando começam a fazer dieta, falam assim, eu vou cortar o pão francês. Só que daí, o que ela coloca normalmente no lugar do pão francês? Ela coloca uma bolachinha água e sal, uma bolacha creme cracker. E isso vai também prejudicar o emagrecimento. Parece algo assim que, não vai acontecer nada, vai me ajudar no emagrecimento, vai ter menos calorias? Não, não é bem assim. Então, a bolacha água e sal ou a creme cracker, assim como o adoçante, ele tem alto índice glicêmico, ou seja, são alimentos que contêm carboidratos refinados que vão estimular o hormônio insulina. Então também a bolacha água e sal e creme cracker provavelmente vai estar atrapalhando aí o seu emagrecimento. E o quinto alimento é a tapioca. Então, mais uma vez, algumas pessoas vão trocar o pão pela tapioca. E a tapioca, apesar de ser um alimento natural, né, um alimento que vem da mandioca e tudo mais, também é um alimento de alto índice glicêmico que vai estimular aquele hormônio que eu falei aqui no começo do programa, a insulina. Então, não é que não pode consumir, o problema é a quantidade. Então, se você for consumir ali um ovinho mexido e colocar uma colherzinha de sopa ali de tapioca, tá tudo certo, não tem problema, vai te ajudar no emagrecimento. Agora, fazer ali aquela rodelinha que a gente gosta, né, de tapioca e achar que isso tá substituindo o pão para o emagrecimento, vai ser um tiro no pé. E o sexto alimento é a pasta de amendoim. Como assim, Vivi? Eu vejo porque muitas pessoas aí que começam a emagrecer, começam a ter hábitos mais saudáveis, eles começam a consumir porque a pasta de amendoim está no cardápio das pessoas que praticam exercícios físicos, que tentam se alimentar melhor. E de fato, ele é um alimento também natural, contém gorduras boas ali e aumenta a saciedade. Só que tem que tomar cuidado com a quantidade, porque a pasta de amendoim, ele é rico em gorduras, né? Gorduras boas, mas sim contém gorduras. Então, portanto, limite o consumo a 1 colher de sopa por dia e não mais do que isso se o teu objetivo é emagrecer. Sétimo alimento, bebidas adoçadas. Muito bem. Então, assim, bebidas adoçadas, um suco, pode inclusive ser um suco natural, se ele for adoçado, é exatamente o que a gente comentou aqui. O açúcar é o principal alimento que vai estimular o hormônio que inibe o emagrecimento, que é a insulina. Então, muitas pessoas aí estão, às vezes, consumindo um suquinho natural, né, porque resolveu emagrecer e melhorar os hábitos, e isso também está impedindo aí de emagrecer. O oitavo alimento, no caso, é a bebida alcoólica. É engraçado, né? Atendendo consultório há mais de 10 anos, eu observei muitos pacientes que comiam muito pouco
de fato comiam muitas vezes menos do que eu como, e quando eu ia investigar o motivo dele não conseguir emagrecer, o motivo de ele estar ali com aquela gordura abdominal aumentado, é o fato de exagerar na bebida alcoólica. Então cuidado, a bebida alcoólica também ela vai desequilibrar aí todo o seu organismo, impedindo você de emagrecer, mesmo que você esteja consumindo muito pouco, mas se você estiver consumindo com frequência muita bebida alcoólica, você também vai ter muita dificuldade para emagrecer. E não é só isso, né? 1 grama de álcool, ele contém 7 calorias. É até mais do que as calorias do carboidrato e da proteína, porque 1 grama de carboidrato e 1 grama de proteína contém 4 calorias. E 1 grama de álcool são 7 calorias, quase o dobro. Então, cuidado com bebida alcoólica. O 9º alimento é o arroz branco feito na hora. Calma, eu não tô querendo falar para ninguém parar de comer arroz branco. Aliás, todos os meus pacientes sempre emagreceram comendo arroz branco. O problema sempre vai ser a quantidade. Por quê? O arroz branco feito na hora. Já vou te dar uma dica aí para consumir o seu arroz e ainda conseguir emagrecer, se quiser comer maior quantidade. É que o arroz branco, de novo, ele é um alimento refinado, né? Um alimento que passou ali por um processamento, retirou todas as fibras dele e, portanto, de novo, é um alimento de alto índice glicêmico. É um alimento que vai estimular o hormônio insulina, que inibe a queima de gordura, tá? E aí, quando você termina ali o seu arrozinho, ele tá quentinho, fresquinho, esse que você tem que tomar mais cuidado. Aí, realmente, você tem que consumir menos, tá? 1, 2, 3 colheres de sopa no máximo, se teu objetivo é emagrecer. Mais do que isso já vai atrapalhar o teu processo de emagrecimento. Então, deixa eu dar aqui uma dica para você. O arroz branco, quando você faz o arroz branco e você leva ele para a geladeira, né? Ele passa pelo processo de quente para frio, ele vai começar a formar ali uma fibra que a gente chama de amido resistente. Isso só acontece com o arroz que passa pelo resfriamento. Então, mesmo que você aqueça ele depois, ele vai conter ali uma grande quantidade de amido resistente e pode diminuir em até 50% as calorias do arroz, porque o amido resistente, na hora de você comer, ele vai embora nas fezes, ele não é absorvido. Então, assim, o famoso arroz de véspera ajuda você, inclusive, no processo de emagrecimento. Olha só que dica legal. E décimo e último alimento é a granola. A granola também, ela tá aí na lista dos alimentos saudáveis, né? As pessoas que querem emagrecer vão melhorar o hábito ali, coloca granola na alimentação. E granola, a maioria dos produtos que a gente tem no supermercado são ricos em açúcares. Inclusive, você vai ver lá na área dos ingredientes, né? Normalmente o açúcar vai aparecer ali entre o primeiro ou segundo ingrediente dos produtos que contém ali na granola. E os alimentos ali que estão nos ingredientes, né, eles vêm em ordem decrescente. Então, o primeiro ingrediente que aparece é aquele ingrediente que tem maior quantidade no alimento. Então, cuidado, como você já sabe, açúcares vai estimular a liberação ali de insulina, tá bom? Agora eu quero saber de você. Eu não sei de onde você está vendo esse programa. Se você está vendo do YouTube, coloca aqui nos comentários qual desses alimentos mais te surpreendeu. Eu quero muito saber. E a gente se vê no nosso próximo programa.